Oi pessoal, meu nome é Rafael Sabino e esse aqui é o SabiMate. Eu tô até chique para falar dessa aula que é super importante. Isso aqui merece toda a pompa e circunstância. A aula de áreas. Isso aqui é um dos assuntos mais importantes em todos os concursos e para nossa compreensão da geometria de modo geral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar falando de quadriláteros, falar de triângulos, circunferências e depois vai aprofundar isso daí em outras técnicas mais sofisticadas para calcular as figuras planas. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente, a gente fala da área do retângulo. A área do retângulo, é o nosso ponto de partida aqui, tá bem? Toda geometria, na verdade, a gente tem essa coisa do que a gente chama de axioma, de um ponto de partida. Normalmente o pessoal faz o quadrado, parte do princípio da área do quadrado e depois vai construindo o retângulo. Eu vou fazer o contrário só para agilizar o nosso processo aqui. Então a gente parte do ponto de partida que a área do retângulo é simplesmente o produto das dimensões dele, é o produto dos lados, lado vezes lado, acabou. Isso aí é a área do retângulo. Com isso, olha só, a gente já conclui que a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Por quê? Porque a gente simplesmente chega aqui e diz que é o lado vezes o lado, só que o quadrado tem todos os lados iguais. E o que mais? Olha o paralelogramo. Como é que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, a gente vai entender que é a mesma área do retângulo por um motivo muito simples. Eu consigo fazer um corte e colagem, eu consigo cortar um pedaço do paralelogramo e transformar ele num retângulo. Quer ver só? Olha aqui. Se eu chegar aqui e fizer o seguinte, ó, tá aqui o lado dele, A, e aí eu vou fazer a seguinte jogada, olha só. Vou puxar aqui uma altura igualzinha à altura que eu tinha ali. Igualzinha a essa altura que eu já tinha traçado. Agora, o que você nota? Lembra das propriedades do paralelogramo. Os lados opostos são iguais e os ângulos opostos são iguais. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo daqui também é alfa. Se esse lado aqui é H, esse cara aqui também é H. E se esse lado aqui é Bzinho, aqui também é Bzinho. A moral da história, e aí aqui 90 graus também. A moral da história é que esse triângulo aqui é exatamente o mesmo triângulo desse. Na verdade, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode recortar esse cara, ó. Pega uma tesourinha aqui, ó. Recorta ele e consegue encaixar certinho ele aqui em cima, ó. A gente consegue encaixar aquele triângulo aqui em cima. Então, se você pensar, a área que a gente tinha antes, a gente pode obter uma nova área, eliminando esse triângulo daqui e colocando ele aqui em cima. E aí a nova figura que a gente obtém, olha para cá, isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo de base A e altura H. Portanto, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. É igual a A vezes H. Aí você pode falar assim para mim, mas professor, no paralelogramo, e se eu não tiver a altura, o que eu faço? A gente pode fazer uma jogada. Tá vendo só? Tem um triângulo retângulo aqui, não tem? Não tem um triângulo retângulo? Todo bom triângulo retângulo, eu olho para um ângulo, eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto ao ângulo, a gente pode lembrar do seno. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre B. De onde você conclui que o H é B vezes seno alfa. Então, existe uma outra fórmula para a gente calcular esse cara, ó. Uma outra fórmula que a gente pode usar para calcular essa área, que é base, é lado, vezes o B seno alfa. B seno alfa, é lado, seno do ângulo entre eles. Tudo bem? Isso aqui, ó, a área do paralelogramo pode ser calculada igualzinho à área do retângulo, né? A base vezes a altura, ou a gente pode calcular como lado vezes lado seno do ângulo. Mas, professor, e o trapézio e o losango? Vamos dar uma olhadinha. E esses dois camaradas aqui, o que a gente pode fazer? Dá uma olhada. Se você olhar para o trapézio, a gente consegue demonstrar a fórmula da área dele fazendo a seguinte jogadinha, olha só. A gente pode chegar aqui e pegar o que a gente chama de base média. Eu vou precisar que você lembre o que é a base média. Base média é o segmento que liga os pontos médios dos lados não paralelos. É esse segmento aqui, ó, que liga esse cara. E sabe o que ele mede? Por que a gente chama isso de base média? Porque ele mede a média das bases. Esse segmento aqui mede Bzão mais Bzinho sobre 2, tudo bem? Isso aqui é a base média. E aí a gente consegue fazer também um corte e colagem aqui no trapézio, de maneira que aconteça o seguinte, olha só. Se você baixar esse camarada aqui, ó, o que eu estou fazendo? Estou puxando uma perpendicular à base e estou fechando esse triângulozinho. Olha o que aconteceu aqui. Como isso aqui é perpendicular à base, esses dois triângulos são retângulos,
E esses ângulos aqui são iguais, eles são triângulos retângulos, têm os mesmos ângulos internos e a mesma hipotenusa, olha só. Ou seja, eles são iguaizinhos. Então, moral da história é o seguinte, se você meter uma tesoura aqui, ó, e cortar esse pedaço, ele cabe certinho aqui. A gente consegue remontar aquele lado da direita. E a gente faz o mesmo processo aqui na esquerda, ó. Aqui no seu, aliás, o contrário, né? Aqui é a sua esquerda, aqui é a sua direita, né? Então, olha só. A gente fizer assim, mesma coisa, esse triângulo daqui é igualzinho a esse. Então você pode recortar esse camarada aqui e colá-lo aqui em cima. E aí a gente tem também que o nosso trapézio pode ser recortado e colado em um retângulo. Olha o retângulo que apareceu. A base desse retângulo vai ser a base média, Bzão mais Bzinho sobre 2. E a altura dele é a mesma altura do trapézio original. Como é que é a área de qualquer retângulo? A área de qualquer retângulo é base vezes altura. Só que essa base é Bzão mais Bzinho sobre 2. Vezes a altura. A altura é H. Então a área do trapézio é isso aqui, ó. Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes a altura. Ou ainda que a gente pode falar, base média vezes a altura. Tudo bem? E o losango? O losango é muito interessante porque a gente usa no losango as diagonais. E a gente precisa lembrar uma propriedade do losango. O losango tem todos os lados iguais, essa é a definição. A gente tem que as diagonais se cortam no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Na verdade, o que acontece no losango é que ele é formado por 4 triângulozinhos iguaizinhos a esses aqui. Tudo bem? E aí a gente pode dizer que esse cara mora aqui, ó. Ó, a gente pode puxar um retângulozinho aqui assim, ó. Pei. De modo que é o seguinte, a área do losango é a área de 4 triângulos desse. E a área desse retângulo aqui também, né? É a área de 4 triângulos iguaizinhos a esse. A altura desse retângulo é Dzinho. E a base desse retângulo é a metade da outra diagonal, é Dzão sobre 2. Então a área vai ser igual a Dzão vezes Dzinho sobre 2. Moral da história, todos os quadriláteros notáveis podem ser redesenhados, né? Mantendo-se a área em um retângulo. Então a fórmula do retângulo realmente é a base para calcular todos esses. Mas professor, e se eu tiver um triângulo, o que eu faço? Vamos dar uma olhada. Se liga aqui na área do triângulo. O triângulo também, a gente também consegue colocá-lo dentro de um retângulo, tá? Aqui eu vou fazer o desenho usando um triângulo acutângulo, tá bem? Eu vou usar aqui um triângulo acutângulo para facilitar um pouco a nossa vida, para não ficar tão chato. Mas o desenho que eu vou fazer aqui também, com algumas variações, serve como um triângulo obtusângulo. Mas olha só, a moral da história é que se você escolher um dos lados, você pode traçar uma paralela a esse lado, passando pelo vértice oposto. Ou seja, pega esse lado aqui, traça essa paralela e aí puxa esses perpendiculares aqui. Você está vendo o que aconteceu aqui? Ó? Se eu puxar uma perpendicular aqui, uma aqui... Ó, olha essas perpendiculares aqui. Então, o meu triângulozão, ele foi colocado dentro de um retângulo. E quais são as dimensões desse retângulo? Um lado é A e o outro lado é a altura do próprio triângulo original. Tudo bem? E a moral da história é que esse retângulo grandão, a partir dessa altura, ele é quebrado em 2 retângulos menores, né? E cada um desses 2 retângulos menores está cortado aqui em 2 áreas iguaizinhas, tá? Essa área daqui vai ser igual a essa área aqui de cima. E essa área da esquerda vai ser igual a essa areazinha aqui, tudo bem? Ou seja, a área do triângulo é a metade da área desse retângulozinho. Então você pode dizer o seguinte, olha só, a área do triângulo é a gente pegar a área do retângulo e dividir por 2. Qual seria a área desse retângulozão? A vezes H sobre 2. Aliás, a área do retângulo é A vezes H. Então, para chegar no triângulo, eu faço A vezes H sobre 2, over 2, tudo bem? E aí o camaradinha pode chegar para mim e falar assim, mas professor, você não sabe, e se você não souber a altura, como é que a gente pode fazer? Tem uma outra maneira, que é olhar para esse ângulo e para o B. Porque se você chegar aqui, nesse triângulo retângulo aqui, que a gente já destacou, e falar do seno de θ, o seno de θ é H sobre B. Então eu posso substituir o H por B vezes seno θ. Então essa fórmula aí pode ser reescrita assim, ó. Lado, ó, A, que é um dos lados, vezes outro lado, que é o B, nesse caso, vezes o seno do ângulo entre esses lados. Por favor, não use 2 lados e um seno de outro ângulo, tudo bem? Então, ó, seno do ângulo entre esses lados dividido por 2. Tudo bem. Maravilha. Professor, tem outro jeito? Tem.
Tem outros jeitos no plural, né? Um primeiro camarada que eu vou enunciar aqui para vocês, esse aqui eu não vou demonstrar agora, eu vou fazer um vídeo só para demonstrar ele e alguns outros casos mais sofisticados. Repara só, outro camarada aqui é o que a gente chama de radical de Heron. Para fazer o radical de Heron, eu preciso definir o seguinte, você lembra lá que perímetro é a soma de todos os lados, tá? Só que na matemática a gente escreve perímetro como 2P, tá? Então o A mais B mais C é 2P, ou seja, P é o que a gente chama de semiperímetro. Então é a soma dos lados dividido por 2. E aí, se você só sabe os 3 lados do triângulo, se você só sabe os 3 lados do triângulo, você não sabe a altura, não sabe o seno do ângulo, não sabe nada disso, a maneira de calcular a área é usando o que a gente chama de radical de Heron. O radical de Heron é dado pela seguinte fórmula, ó, é raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tudo bem? E ó, então, esse camarada aí, essa areazinha aí, ó, ela é dada sem a gente precisar descobrir o seno nem a altura. A gente só precisa dos lados do triângulo para descobrir essa área. Tudo bem? Professor, tem mais fórmulas de triângulo? Tem sim, dá uma olhada. Calcular a área de triângulo. Repara no seguinte, cara, se eu tiver a circunferência inscrita para calcular através do raio do círculo inscrito, eu tenho o seguinte, olha só, eu posso pegar esse triângulo daqui e dividi-lo em 3 triângulozinhos. Repara o que acontece. Se você ligar esse camarada aqui, ó, bem, vou ficar de frente aqui, ó, pá e pimba. Você dividiu o triângulo grandão em 3 triângulos. Vou pintar esses triângulos diferentes aqui para você. Olha só, olha esse triângulozinho aqui. Qual que é a área dele? Você pode falar que a base é Azinho e a altura desse cara é o raio do círculo inscrito, porque no ponto de tangência o ângulo é 90 graus. Então essa área é A vezes Rzinho sobre 2. Se você olhar isso de ladinho assim, ó, pimba. Se você olhar isso de ladinho, o que acontece aqui é assim, ó. Essa é a altura desse segundo triângulo que eu estou pintando aqui para você, ele é raiozinho também. E a base dele é o Bzinho. Então eu posso dizer que a área dele vai ser Bzinho vezes R sobre 2. E o que mais? Eu posso chegar aqui e olhar para o terceiro triângulo que ficou formado aqui, ó, só para manter ali a gloriosa corzinha vermelha. Eu vou dizer o seguinte, aquele outro triângulo ali, você olha o triângulo assim, ó, pimba, ele aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, a base é C e a altura é R. Então eu vou dizer que isso aqui é C vezes Rzinho sobre 2. É a soma dessas 3 áreas da área total. Ah, professor, isso aqui é a fórmula da área. Tá péssimo isso, olha com calma. Se eu botar o se eu botar o R sobre 2, o R em evidência, vai ficar A mais B mais C sobre 2. E A mais B mais C sobre 2, a soma dos lados dividido por 2, eu acabei de ver que é o semiperímetro. Então eu posso escrever essa área como semiperímetro vezes o raio. Olha que fórmula bonitinha. É o semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito. Posso te dar uma dica? Isso aqui, frequentemente, é mais útil para calcular o raio do que a área. A área você pode calcular de 2 maneiras, radical de Heron, uma série de aquelas outras fórmulas que eu já mostrei para você. Mas essa fórmula aqui, ela pode mostrar pra gente a área. E esse camarada aqui, dá para fazer com o raio do círculo circunscrito? Dá sim. É só a gente lembrar o seguinte. Uma das maneiras de calcular a área de um triângulo é lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Eu posso fazer B vezes C vezes seno de alfa sobre 2. Tá? Agora, a gente lembra de uma tal de lei dos senos. A lei dos senos é assim, você divide cada lado pelo seno do ângulo oposto. Quando você divide cada lado pelo seno do ângulo oposto, sempre dá o diâmetro da circunferência circunscrita. Então a gente lembra que a lei dos senos diz o seguinte pra gente. Se você dividir A por seno de alfa, o resultado dessa conta vai dar 2R. Tudo bem? Ou seja, esse seno de alfa eu posso substituir isso por A sobre 2R. Então eu posso trocar esses dois caras de lugar e dizer que seno de alfa é A sobre 2R. Se eu substituir aqui nessa conta, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, B vezes C vezes A, então vai ficar A vezes B vezes C, eu vou escrever assim por questões psicológicas, sobre 2 vezes 2R, que é 4R.
Moral da história, olha essa fórmula aqui. É um jeito muito fácil de decorar essa fórmula, é você pensar que você vai na feira e compra um abacaxi por R$4. Olha aí, abacaxi por R$4, tá certo? E aí, essa formulazinha, de novo, ela é extremamente útil, principalmente quando a gente quer calcular a área, não só a área, mas o raio do círculo circunscrito, tudo bem? A gente vai ver... Para a gente finalizar essa primeira leva de fórmulas de área, a gente tem a seguinte, cara. Agora, a gente falou muitas coisas super diferentes e tarará, mas deixa eu te contar, o que aparece muito fortemente são esses dois triângulos aqui. Quando o triângulo é equilátero, lembra o que era um triângulo equilátero? Todos os lados iguais. A gente vai lembrar que a altura do triângulo equilátero era só a gente pegar o lado e multiplicar por raiz de 3 dividido por 2. Multiplicar por raiz de 3 sobre 2. E a área desse camarada aqui é base, que é L, vezes a altura sobre 2. Ó. Então vai ser L vezes L raiz de 3 sobre 2. Ó, presta atenção, esse sobre 2 é da altura. O sobre 2 da fórmula ainda está aqui. Agora, olha o que acontece. Ó. L ao quadrado, raiz de 3, L vezes L dela ao quadrado, né? E aí, se você dividir por 2, dividir por 2 de novo, vai dar sobre 4. Então, amiguinho, guarda isso no seu coração, porque essa fórmula daqui, ela é extremamente importante, tá? Todo triângulo, aparece triângulo equilátero em tudo quanto é canto, guarda no coração. E um triângulo retângulo é bem mais simples a ideia, mas também é bom de guardar, que é assim, se você olhar um triângulo retângulo em pezinho assim, olhar, né, aí esse cateto aqui, ele tá fazendo papel de base e o outro cateto tá fazendo papel de altura. Então, no triângulo retângulo, eu posso dizer que a área é base vezes altura sobre 2. Beleza? Cateto vezes cateto sobre 2. Tá bom? Então, fica essa fórmula aqui da área do triângulo retângulo e essa fórmula aqui também bem específica da área do triângulo equilátero. E as circunferências, como é que a gente faz? E quando a gente fala de circunferências, o que é que a gente faz? Gente, primeiramente é o seguinte, a área da circunferência como um todo é a fórmula dada por πr ao quadrado. Isso aqui, bem conhecido por aí e tal. Π é aquele númerozinho, 3,1416 vezes o raio ao quadrado. Agora tem duas regiões dentro da circunferência que merecem um carinho, merecem uma atenção. A primeira região, que a gente chama de setor circular, está escrito aqui. O setor circular é a fatia da pizza. Pega aqui o centro da pizza, traça dois raios, ó, tem uma fatia de pizza. E aí o que acontece? Essa área depende de duas coisas. Naturalmente depende do raio, né? O tamanho da fatia depende do tamanho da pizza que você está comendo. E depende do ângulo que você tomar aqui. Quanto maior o ângulo, maior a fatia da pizza, não é isso? E aí, olha só, repara só, o lance é você olhar para a área da circunferência, que é πr ao quadrado, e é o seguinte, a fração da pizza que essa fatia representa é a mesma fração que esse ângulo representa de uma volta toda, de 360 graus. Tá? Ou seja, é só você pegar a fatia, a circunferência inteira e multiplicar por alfa sobre 360, que é a fração entre a razão, né, entre o ângulo que você tem e os 360 graus. Belezinha? A gente vai ver vários exemplos disso no vídeo de exercícios. Dá uma olhada aqui no segmento circular. Qual é a parada do segmento circular? Segmento circular é a borda da pizza, né? É esse pedaço que vai sobrar aqui, ó, quando você liga uma corda em cima de um setor circular. E aí, repara só, o que é o segmento circular? É essa regiãozinha que você está vendo aqui. Gente, o mais fundamental aqui é você guardar qual é a ideia por trás da fórmula, né? Não é ficar guardando a fórmula porque ela recorre a outras coisas. Mas olha aqui, a ideia para você calcular essa área azul é você fazer o quê? Como é que você calcula a área da borda? Você pega a pizza e tira o recheio, não é isso? Então você pega a fatia, que é o setor circular, então você faz a área do setor menos o recheio, que é o triângulozinho. Então você faz a área do setor menos a área do triângulo. Concorda comigo? Olha aqui, ó. Então, esse triângulozinho aqui aí é o que você vai subtrair. Ah, professor, e se eu quiser escrever isso na prática, como é que eu faço essa conta? Muito simples. Área do setor, acabamos de ver. Alfa sobre 360 vezes πr ao quadrado. Dedos menos... Como é que eu posso calcular a área desse triângulo? Eu tenho dois lados dele. Olha só, eu tenho dois lados desse triângulo e tenho o ângulo aqui entre eles. E aí eu faço, então, lado vezes sendo o ângulo. R vezes R dá R ao quadrado. Então vai ficar R ao quadrado, seno do ângulo que eu vou chamar de alfa, over 2 sobre 2. Tudo bem?
Não é que realmente, assim, ficar decorando, assim, pi alfa sobre 360, pi r quadrado menos... não é isso que vai te ajudar. O que vai te ajudar é entender essa fórmula e saber aplicar a área do triângulo e a área do setor. Belezinha? Galera, tem uma listinha de exercício aqui embaixo, dá uma olhada nisso daí. Vamos pro próximo vídeo resolvendo exercícios.